Isso tudo vem na memória, alegria. E eu não gostaria jamais de ter na memória, na mente, tristeza com o Saldanha da Gama. O Saldanha é muito grande. Isso aqui é um clube centenário e que, na realidade, merecia um pouco mais de carinho. Falar um pouco da história do Forte, a gente primeiro precisa entender por que Vitória foi escolhida para ser sede da vila. Então, nós temos aqui nesse local um porto seguro, um porto abrigado dos ventos e também abrigado de invasões. Quando, lá em 1551, escolheram Vitória, por quê? Porque o único local possível para se chegar até aquela vila era atravessando o canal da Baía de Vitória, que está logo aqui atrás da gente. Dizem a história de Vitória, contada de pessoa para pessoa, que eles tiveram a ideia, e dizem que até hoje isso existe, de colocar umas argolas presas no penedo, amarradas com um cabo. Naquela época não existia aço, pelo menos cabo de aço, tinha cordas bem grossas, e quando os navios vinham, além de serem atacados pelo Forte São João, eles eram parados, não conseguiam entrar porque eles esticavam a corda e eles tinham que retornar, porque eles passavam a ser o alvo fácil. A distância daqui até o Penedo é muito pequena, né? Então eles faziam isso. A Vila da Vitória, que deveria se chamar Porto Seguro, pela essência do nome, a Vila da Vitória era tão bem fortificada, tão segura, que nós conseguimos, em momentos diferentes, evitar a invasão dos ingleses, conseguimos evitar a invasão dos franceses e, na história mais conhecida, Maria Ortiz conseguiu evitar a invasão dos holandeses lá em 1625. Então, essa fortificação aqui ela é importante porque toda a tentativa de invasão da ilha deu em fracasso para os invasores. O Forte São João ele vai estar presente em cada momento importante da história do Espírito Santo e da Vila da Vitória, ou depois da cidade de Vitória, assim como foi importante para a capitania do Espírito Santo, para a província do Espírito Santo e depois para o estado. Então ele vai ser significativo em cada momento desse. Em 1930, um pouco mais, um pouco menos, os saldanhistas, quer dizer, o grupo que fundou o Clube de Regata Saldanha da Gama, compra esse espaço da cervejaria Brahma e cria aqui a sede social do clube. Esse espaço onde nós temos aqui hoje as regatas, até os dias de hoje elas ainda existem, primitivamente ele era usado para tráfego, mas também era usado para competições de canoa. Imagina uma canoa pesada e os remadores eles levavam isso muito a sério. Então daí para as competições de remo foi uma evolução natural. A rotina aqui era interessante, começava por volta de 5 para 5 e meia da manhã. A gente remava, fazia física. A física tinha um professor Cantarino, que era professor da UFES. Nosso técnico mais marcante na época foi Aldifas. Aldifas veio do Rio, que ele remou lá. E nós conseguimos os bons resultados naquela época. Muito bons resultados, inclusive o Vasco esteve aqui visitando a gente quando foi campeão no Rio e não ganhou nada não. Bom, a regata entrou na minha vida quando eu vim transferido do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, então aqui a regata realmente estava no auge, isso em 1973. Assim vão longos e longos anos, né? E a regata tinha uma rivalidade, como até hoje, depois de passado tantos anos, com Saldanha da Gama e Álvares Cabral, mas tinha o Náutico Brasil também e depois as guarnições aí do Caxias. E na época existia a Rádio Vitória, que pertencia aos diários e emissoras associadas, e ela transmitia. Estava iniciando as transmissões de regata. A Baía de Vitória ficava totalmente tomada. Era um espetáculo da melhor qualidade. A regata naquela época era interessante que
a beira-mar era fechado o trânsito e a beira-mar ficava cheia de gente, cheia mesmo. O trecho que vem do Cais das Lanchas até aqui no Penedo ficava cheio, muito cheio mesmo. A moçada talvez hoje não saiba o que é o liso. O liso são vitórias diretas, inclusive no Muro do Saldanha, que hoje está muito bem colocado, todo ele caracterizado, mas existiam ali os anos seguidos das vitórias do Saldanha sem o Álvares ganhar nenhuma. Foi aí, se não me falha a memória, na presidência do Fernando Zambon, que aconteceu um liso. E para a turma do Remo, principalmente do Saldanha, que eu ouvi falar no liso, vai dar muita risada em cima da galera do nosso querido co-irmão Álvares Cabral. Eu tenho uma tristeza quando passo ali e vejo a situação da sede do Saldanha, quantos bailes de carnaval ali, o chamado High Society, funcionava ali no Saldanha da Gama, com a visão panorâmica da Bahia de Vitória. Tá? Então aquilo ali começou a decadência, o Remo foi puxado. O ginásio Wilson Freitas, ali hoje, talvez tenha uma respiração com o Ronaldo Mariano, que assumiu a parte terrestre aí do Saldanha da Gama, mas o Remo, eu volto a dizer, ele é muito caro. Galera, não é fácil manter um remador com ajuda de custo, ele tem que se alimentar. Começa a funcionar 4 e pouco da manhã, entende? Botar um barco desse na água, um problema que aconteça com um barco desse, uma pedra, uma virada, um troço qualquer, é um prejuízo incalculável. E eu lembro que tantos e tantos homens públicos se elegeram, quantas vezes, com o nome disso aqui. Com o nome do Saldanha da Gama, com o nome disso aqui, desses barcos aqui. E depois, simplesmente, aliás, que o público já sabe, simplesmente viraram as costas não somente para o remo do Saldanha, mas para o Saldanha da Gama e principalmente para a regata. Isso aqui foi minha juventude. Minha juventude foi passada aqui dentro. Porque foi uma boa vivência, foi um regulador da minha vida, porque se não fosse isso, na época, foi a época de chegada de maconha, de outras coisas, outras brasa-mora por aí, naquele tempo era onda, e a convivência social na sede do clube também, que era maravilhosa. Nós tínhamos domingueira todo final de semana. Então todo mundo já vinha arrumadinho para ir lá para cima, ficar ouvindo as domingueiras lá, música ao vivo, um show aquilo lá. Eu, sem dúvida alguma, vivi no Saldanha grandes noites de alegria. Eu realizei aqui a primeira festa dos 10 brotos. Realizei aqui a primeira festa das 10 mais elegantes, onde a cidade inteira se preparava para isso, onde você dava vida ao comércio, as grandes boutiques da época, a própria imprensa pela variedade fantástica de notícias e registros, e tudo isso com o espírito de compartilhamento. E aqui algumas coisas são muito engraçadas. Nas galerias desse clube ficavam geralmente as mães, senhoras que traziam suas filhas para os bailes, para as festas. Elas ficavam da galeria vigiando suas filhas, diziam que era para ter mais visão, mas na realidade elas ficavam lá com uma espécie de polícia doméstica, vendo o que acontecia aqui embaixo, na dança. Tem um fato muito interessante que aconteceu, porque a gente não perdia a festa do Saldanha da Gama, não é? Porque tinha os que usavam o Saldanha, porque eram os saldanhistas, e o que usavam o Álvares, que eram os cabralistas. Então, e a gente também tinha o Clube Vitória, mas eles não faziam concorrência. Vitória com o Saldanha não fazia. Quando o Vitória dava uma festa, o Saldanha não dava. Então você tinha a chance de ir a um e a outro, sem problema nenhum. Uma vez, eu não sei se ele sabe, eu sou primo da Maísa cantora. Ela é sobrinha da minha mãe, porque a mãe dela era irmã da minha mãe. E ela veio para Vitória na década de 50 e resolveu ficar aqui, porque ela foi criada em Vitória, embora eu não tenha nascido aqui. Ela ficou em Vitória muito tempo e resolveu escolher, que tinha um clube do Praia, na praia, que se chamava Praia Tênis Clube, escolher com um clube de adoção dela. Então ela vivia o dia todo lá.
ela ia para lá tomar banho na piscina e fazia uma série de coisas, almoçava, mudava a roupa, enfim. Fez um senhor show lá com tambatri, foi maravilhoso, uma série de coisas. Mas houve um contratempo que fez com que ela tivesse uma raiva no praia, porque eles expulsaram ela de lá por uma atitude inconveniente que ela tomou, que é melhor não contar aqui, tá? Aí ela fez um show de desagravo aqui no Saldanha. Posso assegurar até hoje, eu fico arrepiado. Foi o melhor show, não só de uma cantora, que de Maísa para mim foi o primeiro e único que eu gostei, que foi maravilhoso, e o melhor show de um artista brasileiro. Ela foi primorosa, primorosa. É essa lembrança que eu tenho. Porque as outras todas eram comuns, né? Mas essa, o desagravo dela aqui no Saldanha foi um negócio de louco. Então havia festas filantrópicas para arranjar recursos para fazer o hospital. O Saldanha fez várias vezes esse tipo de festa, com renda voltada para obras sociais e assistenciais, para formação de grupos de dança, de balé clássico, do tempo de Dona Maria Marques ainda. Quer dizer, as moças daqui treinavam e faziam esse tipo de coisa. E as festas, geralmente, o Saldanha tinha um baile branco e o baile de aniversário do clube, que sempre tinha uma grande atração nacional. Eu, por exemplo, trouxe pela primeira vez aqui, na época, por exemplo, os Demônios da Garoa, quando explodiam na mídia da época, em todo o país, com aquelas músicas que até hoje são relembradas com saudade. Trouxe aqui o Calbi Peixoto, trouxe aqui tantos shows. Nós tínhamos Maísa, que muitas vezes, através de, inclusive, movimentos assistenciais e filantrópicos, feitos, inclusive, pela mãe de Serginho, Dona Silica, quantas vezes nós tínhamos isso aqui? Alegria, elegância, as festas eram muito elegantes, as pessoas se vestiam muito bem, numa época que se usava terno e gravata, mulheres com vestidos compridos, enfim, era muito refinado o Saldanha da Gama. Está hoje aqui no Saldanha da Gama, que eu não visitava há mais de 15 ou 20 anos. É a primeira vez que eu venho ao Saldanha, depois daquele período, pela tristeza que representou o abandono em que o clube ficou. E chegamos a pensar até que haveria possibilidade, através dos entendimentos que vinham sendo mantidos entre o SESC, o Saldanha e a Prefeitura de Vitória, a necessidade de se transformar isso aqui numa espécie de museu da história capixaba. Bom, eu tenho pouca informação a respeito do que aconteceu com o Saldanha. Eu era sócio remido, então nunca sofri o problema de pagar, porque não era obrigado. Mas, de repente, eu sou surpreendido que o Saldanha foi tomado pela Prefeitura de Vitória. Eu não sei qual foi a razão. O Saldanha permanece como clube até hoje, onde há a garagem de barcos, se não me engano, não é isso? E eu não vejo finalidade mais nenhuma, a não ser agora do SESC, que o SESC está dando essa demonstração de que quer fazer isso aqui, um museu e tal. Mas voltou atrás. E vocês me criaram uma situação para mim. Eu vou voltar a frequentar o clube. Há anos que eu não vim aqui, há anos. Eu não sabia nem dos horários, nem das atividades que estavam mantidas. Vocês me criaram essa situação de estar aqui hoje e eu estou me conscientizando que tem espaço para conviver aqui dentro. O Saldanha da Gama é um espaço onde viveram muitas gerações. Eu mesma vivi no Saldanha muito natação, bailes de carnaval. Então nós temos uma memória afetiva nas pessoas da minha geração muito forte com o Saldanha. Então resgatar essa edificação enquanto espaço de visitação pública é super importante para nós capixabas. Eu penso assim e conheço muitas pessoas que pensam da mesma forma. O Saldanha está no coração do capixaba.
Aquela edificação histórica, ela está na propriedade hoje do município, mas o ginásio Wilson Freitas e toda a área ali do Remo, ela continua sendo de propriedade do Saldanha. Nós desejamos que os clubes náuticos e os clubes recreativos de Vitória sejam sempre fortalecidos, porque uma cidade viva, a gente quer também cada vez mais espaços de convivência. Então desejamos que o Saldanha esteja ali ou em outro local de forma fortalecida, mas queremos esse espaço vizinho, que é do município hoje, enquanto espaço de visitação completamente restaurado, bonito, sendo o destino turístico do visitante da cidade de Vitória e do Espírito Santo, sendo espaço onde as pessoas possam fazer reuniões de trabalho, dinâmico aquele espaço seja, tanto para quem é capixaba, não só visitação turística, mas visitação de trabalho, visitação em reuniões periódicas. Então queremos a edificação bela para as fotos e a contemplação sendo um destino muito comum do capixaba. Isso tudo vem na memória, alegria. E eu não gostaria jamais de ter na memória, na mente, tristeza com o Saldanha da Gama. O Saldanha é muito grande. Isso aqui é um clube centenário e que, na realidade, merecia um pouco mais de carinho naqueles que diversas vezes aqui só entraram aqui para pagar a velhinha. Minha gente amiga do Brasil, público da nossa Super Gado Vitória, mais uma regata, mais uma etapa do Campeonato Estadual de Remo aqui na Bahia de Vitória. Raia de número 1, a guarnição do Saldanha da Gama. Raia de número 2, a guarnição do Álvares Cabral. Na raia de número 3, lá pelo lado do Belo Macaco, a guarnição do Caxias e também a guarnição do Náutico Brasil. Os últimos 400 metros, o Álvares Cabral está na frente com meio barco de vantagem, aperta a guarnição do Saldanha da Gama. 300 metros faltando, encosta a guarnição do Saldanha, menos de meio barco de vantagem, chegando agora, ultrapassando, a galera vibra, aumenta o número de rematas, a guarnição do Saldanha da Gama ultrapassa o barco do Álvares Cabral, Castelo de Proa, um quarto de barco, chegando para o meio barco de vantagem, os 50 metros finais, a guarnição do Saldanha da Gama vem chegando e cruzam a reta final.